Quando uma plataforma de exploração de óleo e gás chega ao fim da sua vida útil, começa um processo complexo de descomissionamento. Ele envolve segurança, inovação, impacto ambiental e requer volumosos investimentos. O Brasil deve movimentar bilhões nessa área nos próximos anos, mas ainda enfrenta gargalos regulatórios e estruturais para otimizar os ciclos de vida das plataformas offshore. Esse assunto central para a pauta de sustentabilidade do setor é tema deste episódio do Jaule, podcast de transição energética do Jota em parceria com o INTEP. Recebo para essa conversa Nilton Narciso Pereira, professor da Universidade Federal Fluminense, que lidera o Centro de Estudos para Sistemas Sustentáveis. E também Diogo Pereira, gerente da disciplina de cadeia de suprimentos na SBM Offshore. E eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Sejam muito bem-vindos ao podcast. Vamos começar aqui, né? A gente tem falado muito sobre sustentabilidade nos sistemas produtivos, otimização de ciclo de vida. Isso tudo é uma discussão que já existia, mas que ultimamente tem sido cada vez mais priorizado, né, em todos os debates. E a gente está falando não só no debate como COP, mas até mesmo no debate dentro do mercado. No setor de óleo e gás especificamente, né, quando você encerra, né, uma operação ali de um sistema de produção, é quando começa, de fato, o trabalho de descomissionamento desses ativos. E a gente tem hoje um contexto muito interessante ali para discutir sobre essa área, já que a gente tem, né, viu agora um recorde de produção agora em setembro de petróleo, a gente viu também agora, bem recentemente, a autorização do IBAMA, né, tão aguardada autorização do IBAMA para poder começar os estudos de prospecção de óleo na margem equatorial. Petrobras está pronta, nos planos de investimento dela já tem indicado que ela vai gastar 3 bilhões de reais para explorar petróleo na região e deve perfurar cerca de 15 poços na margem equatorial. Que é um sinal que isso pode realmente alavancar ali os empreendimentos naquela área com uma nova fronteira exploratória. O que exatamente isso significa na prática para o setor de descomissionamento? Válido destacar que o Brasil vive hoje uma situação única, né? Quando comparamos, por exemplo, o Brasil com o Mar do Norte, já se encontra com uma operação madura, produção já em declínio, e o Brasil com todas as fases da indústria de petróleo ocorrendo simultaneamente. Nós temos, né, as novas fronteiras exploratórias, como você bem comentou, com a margem equatorial. Tivemos, né, agora com o relatório mensal publicado pela ANP no início de novembro, onde ela divulgou, né, a produção de setembro, né, uma produção nacional de petróleo e gás, considerando os ambientes de pré-sal, pós-sal e terra, foi em torno de 5 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Né? Só o FPSO Almirante Tamandaré, ele produziu sozinho 270 mil barris. E dentro desse contexto ainda, né, dentro do ciclo de exploração e produção, temos ainda o descomissionamento. O Brasil atualmente ele tem cerca de 170 plataformas instaladas, 53 mais ou menos já com 25 anos de vida, e após 2026 nós temos cerca de 58 já começam a entrar no caminho para o descomissionamento. Como você citou, para ter extensão da vida útil, etc., mas já temos 58 a caminho de descomissionamento. E ainda temos os FPSOs. Né? Os FPSOs, para quem não sabe, eles são as unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência de óleo. Né? São embarcações gigantes, 360 metros de comprimento, como se fossem 3 campos de futebol. Dessas embarcações gigantes, nós temos de 15 a 20 para serem descomissionadas até 2035. Uhum. E com isso, né, se abre, né, com o descomissionamento, que o descomissionamento, eu gosto sempre de dizer, né, faça sol ou faça chuva, ele vai acontecer no Brasil. Né? Nós temos ainda a etapa seguinte, que vem com a reciclagem. Né? E aí se abre toda uma oportunidade para o Brasil se tornar um grande referencial do descomissionamento de forma global e da reciclagem. E aí, assim, é um prazer estar com o professor Nilton aqui, que vai poder nos dar uma grande visão sobre isso tudo.
Perfeito. Bom, eu acho que agora a gente pode começar, além do contexto, né? A gente pode começar a falar um pouco sobre, eu acho que a parte mais importante, que são os desafios para a expansão desse setor, né? Eu acho que a gente pode. Eu acho que tem alguns setores ali que a gente pode acabar abordando, mas eu vou começar a perguntar para o professor Newton o lado, primeiro, a questão ambiental. A gente sabe, né, enfim, o IBAMA tem um quadro muito pequeno, né, de analista para poder cuidar especificamente dos projetos de descomissionamento, e isso foi, inclusive, apontado numa auditoria do TCU, justamente sobre essa área. E além da questão da falta de pessoal, o TCU também apontou divergências regulatórias ali entre a ANP e o IBAMA. Já vou emendar a pergunta na outra. O que exatamente tem ali de maior dificuldade? E se a nova lei geral do licenciamento, que a gente ainda precisa, né, aprovar ou derrubar ali os vetos, mas a nova lei geral do licenciamento, no que ela ajuda ou atrapalha? O Senado derrubou nesta quinta-feira vetos do presidente Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A decisão representa uma derrota para o Palácio do Planalto, que havia feito um apelo público para manter esses trechos de fora do que foi aprovado pelo Congresso. E não custa lembrar, a derrubada ocorre menos de uma semana depois do fim da Conferência do Clima em Belém. Na minha visão, esse problema hoje do descomissionamento do ponto de vista do licenciamento das atividades relacionadas tanto à ANP, Marinha, quanto ao IBAMA, eles estão muito bem resolvidos com a resolução de 117 de 2021. Então, 2020. Essa resolução, ela resolve bem esse problema, uma vez que ela traz os três principais players da mesa a discutir efetivamente, né, como e as operadoras devem apresentar o seu processo a partir do seu programa de funcionamento de instalações, né? Então, isso traz, vamos dizer, uma harmonização no processo, uma vez que, como os três entes principais envolvidos nisso acabam fazendo uma análise conjunta do projeto, né, apresentado pelas operadoras, que devem, por lei, aí, apresentar, a partir da resolução, apresentar os seus programas de descomissionamento 5 anos antes, efetivamente, da parada de produção da unidade. Isso dá tempo para todos os órgãos, né, fazerem as suas avaliações, depois fazer as suas ponderações, também para que a empresa possa se preparar, organizar e entregar os outros documentos que são necessários até a aprovação final para o programa de descomissionamento. Então, na minha visão particular, eu acho que essa resolução ela traz uma solução para esse problema que nós não vemos, talvez, em outras áreas, né? Então, do ponto de vista desse equacionamento, creio que ele está bem resolvido. O que existe do ponto de vista, mais especificamente, de questões ambientais? Eu acho que o grande problema ambiental hoje, ele não está tão atrelado ao processo do descomissionamento em si, que já é bem conhecido, bem resolvido, e nós temos várias empresas no mundo que já fazem isso, e países também, como o próprio Diogo comentou, que já fazem isso. Acho que o nosso grande desafio hoje é a gente criar infraestruturas de terra capazes de reciclar essas estruturas. E aí talvez a gente recaia num problema relacionado ao licenciamento, que é que essas instalações de reciclagem, como a gente chama, né, instalações de reciclagem de navios, e aí navios a gente incorpora plataformas, uma vez que elas são removidas do mar, elas têm que ser destinadas para a terra, para algum local, para que você possa fazer a reciclagem. E hoje o que a gente tem visto é um grande desafio de alguns estaleiros que querem se transformar em instalações de reciclagem, obterem as suas licenças ambientais para que eles possam também fazer a atividade de desmantelamento e reciclagem dessas estruturas. Então, acho que o nosso problema ainda recai sobre as instalações de reciclagem neste momento, né? Embora, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, que foi pioneiro nessa atividade, né, em termos de criar uma lei estadual específica para tentar motivar essa atividade no estado do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro mesmo, o órgão ambiental já licenciou um estaleiro, especificamente, que é o estaleiro Oisa, é o único que tem uma licença
escrita licença para reciclar, desmantelamento e reciclagem de navios, que nós tivemos a oportunidade de ajudar o estaleiro nesse sentido, e eles anunciam isso publicamente, né, nos traz aí, de certo modo, uma questão que eu acho que é extremamente importante para um estado como o Rio de Janeiro, que tem uma vocação naval, uma grande quantidade de estaleiros, e aí, naturalmente, em 2023 foi aprovada a Lei 10.028, né, que trata especificamente da reciclagem de embarcações no estado do Rio de Janeiro. E no bojo dessa lei, ela traz uma questão de que os estaleiros que já atuam na construção e no reparo já automaticamente podem solicitar a sua licença ambiental para a atividade de desmantelamento e reciclagem, uma vez que você acaba operando nessa atividade com mais resíduos, né, do que quando você está construindo, eventualmente quando você tá reparando. Então, há uma necessidade, né, segundo o que é nos reportado pelos estaleiros, uma maior celeridade do órgão licenciador em relação à análise dos pedidos que já foram colocados por algumas instalações que ainda não receberam essas autorizações, embora você tenha uma lei estadual que rege isso. Quando a gente olha o Brasil como um todo, os outros estados, um nível ainda de desconhecimento desse mercado, principalmente para os licenciadores, ele é muito pequeno. Isso é um trabalho que a gente aqui na universidade tem feito de conscientizar, né? Hoje a gente tem projeto que nós estamos desenvolvendo com a Petrobras, justamente que visa, né, a gente desenvolver um modelo de um termo de referência para ajudar os órgãos ambientais estaduais a terem um modelo, pelo menos, sugerido para que eles possam, né, cobrar dos empreendedores que, seguindo este modelo, atendendo minimamente os critérios que ali estão colocados, isso possa, eventualmente, agilizar esse processo de licenciamento, que é um grande desafio que a gente tem aqui no nosso país. Olhando esse novo marco, vamos chamar assim, marco legal para o licenciamento, né, isso acaba, de certo modo, ainda vamos dizer assim, na minha visão, um pouco ainda no limbo, até porque os próprios órgãos ambientais estaduais, eles acabam recebendo uma delegação do IBAMA para que eles possam fazer esse licenciamento. Então, particularmente, eu não conheço os detalhes específicos para essa atividade específica dentro desse novo marco legal aí do licenciamento. Mas, de qualquer forma, né, como uma atividade potencialmente poluidora, que é a atividade do estaleiro, acredito que não vai ter grandes diferenças em relação ao que se faz hoje, né? E o nível de exigência também pela quantidade de materiais eventualmente perigosos que você tenha que manusear no desmonte dessas estruturas. O que eu pensei é que fosse mais ou menos isso, né? Porque como é um empreendimento de grande potencial poluidor, né? No mínimo, assim, você acaba caindo com o IBAMA do mesmo jeito. Não tem... Para baixo pode ter tido, né, mudanças, mas esse tipo de empreendimento, eu imagino que deve continuar numa licença ambiental federal, e aí realmente que é o IBAMA que faz esse trabalho. Mas a gente está falando aqui... No caso dos estaleiros, especificamente no caso dos estaleiros, se me permitir, a licença é dada pelo órgão estadual. Ela não é dada pelo órgão federal. Então, são os órgãos estaduais que acabam dando a licença para os estaleiros. Depende, quando você pensa em instalações portuárias, por exemplo, aí é um pouco diferente, porque o próprio IBAMA ele tem faixas de movimentação de carga, onde ele tem até 10 milhões de toneladas, você tem a figura do licenciador estadual, acima disso você já passa a ter um licenciador federal, né? Então, isso no âmbito dos estaleiros, no âmbito da operação de terra. Agora, do descomissionamento mesmo no mar, toda a competência é do IBAMA para fazer o licenciamento da atividade. E nesse contexto, Fafá, se você me permite complementar, né, quando a gente fala dessa questão ambiental e do IBAMA, mundialmente o Brasil, né, o IBAMA, ele é uma das referências, né, no tocante às regulações, né, de controle ambiental. E aí, quando a gente vai, né, para essa evolução e esse trabalho da reciclagem no Brasil, o que nós precisamos como evolução é de uma integração entre essas entidades estaduais com, né, a entidade nacional, né? Então, para que essa gestão ela seja específica, né, essa integração IBAMA,
eu diria até a ABEMA, né? IBAMA com a ABEMA, né? A ABEMA é a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente, né? Então, essa integração ela é fundamental para a gente tentar uniformizar essas normas, né? Já que o Brasil possui essa bênção essa costa com estaleiros e portos espalhados por todo o Brasil, né? E aí, no meu ponto de vista, professor Newton, né, quando a gente fala da parte ambiental, talvez o nosso maior problema no momento a ser enfrentado é termos a ratificação da Convenção de Hong Kong e, né, o andamento do projeto de lei 1584, que traz esse arcabouço, né, do controle, né, da reciclagem das embarcações no país, né? Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Então vamos dividir aqui, porque eu ia justamente puxar esse assunto da Convenção de Hong Kong, até para poder pedir que vocês consigam explicar um pouco mais, né? É uma convenção que estabelece normas internacionais para justamente a reciclagem, contando com essa visão de forma segura, ambientalmente, né? E o protocolo ele já existiu, mas o Congresso ainda está decidindo, sabe? Então, o que vai acontecer. Puderem explicar, assim, né, qual que é a importância de estar e o que o Brasil pode ganhar com isso. Ou perder, né, porque agora a gente, né, enfim, tem que esperar ele entrar, de fato. Perfeito. Bom, a Convenção de Hong Kong, ela tem por objetivo garantir que os navios, né, a serem reciclados após o fim da vida útil não representem riscos, né, à saúde, à segurança e ao meio ambiente. Você sabia que navios podem ser reciclados? Esse processo tem início com o desmantelamento de navios e plataformas de petróleo em estaleiros especializados. Em junho deste ano, entrou em vigor a Convenção de Hong Kong, resolução internacional sobre reciclagem segura e ambientalmente correta de navios, marcando uma nova era para o setor de descomissionamento e desmantelamento de embarcações. Em âmbito nacional, a Convenção de Hong Kong, em conjunto com o projeto de lei 1584 de 2021, em tramitação no Congresso, representarão avanços importantes para o setor, ao promover segurança jurídica, sustentabilidade e a integração de toda a cadeia produtiva. Ele estabelece critérios, né, para o manejo de substâncias perigosas, melhoria das condições de trabalho, né? Não é perfeita, essa convenção não é perfeita, mas ela foi adotada em 2009, Fafá, né? E ela entrou em vigor em 26 de julho de 25. Tá? Então, durante todo esse período foi necessário que se tivesse a tonelagem mínima necessária, né, para que essa pré-convenção entrasse em vigor. A União Europeia, por exemplo, desde 2013, ela já tem regras próprias para reciclagem de embarcação, né? E o Brasil, né, esse é um ponto muito importante para a gente reforçar, ainda não ratificou Hong Kong. E aí eu, né, na minha humilde palavra, eu deixo para o projeto de lei 1584 para o professor Newton, porque o professor Newton é um dos pais desse projeto de lei, e aí ele pode falar um pouco mais de qual é o link, né, do projeto de lei com a convenção. Só em relação à Convenção de Hong Kong, né, ela traz uma visão de que a gente pode melhorar o processo de reciclagem das embarcações. A Convenção de Hong Kong ela estabelece que toda embarcação deve ter um inventário de materiais perigosos, que os estaleiros devem ter uma certificação para a condução da reciclagem segura, né, que você deve fazer a gestão dos materiais perigosos removidos dessas embarcações. Então, a Convenção de Hong Kong, ela traz alguns protocolos, né, que os estaleiros ou as instalações de reciclagem, elas devem seguir para a realização dessa atividade. Além disso,
uma vez que ela é uma convenção da Organização Marítima Internacional, e já foi ratificada por vários países, né? Mas aproximadamente 24 países, que representam 40% hoje da frota marítima mundial, e ela entrou em vigor agora dia 26/6/2025, depois de 16 anos desde a sua constituição. A Convenção de Hong Kong, ela cria, de certo modo, atualmente, um grupo fechado de países que podem reciclar navios entre si, que foram aqueles que efetivamente ratificaram a Convenção de Hong Kong. O Brasil não ratificou a Convenção. Então, os navios de bandeira brasileira não poderão ser enviados para serem reciclados nos países que não ratificaram, nos países que ratificaram essa convenção. Então, isso também causa, de certo modo, para o Brasil, para os armadores brasileiros, um problema. Porque se você resolver tomar a decisão de não fazer essa reciclagem aqui no Brasil e tiver que mandar o seu navio para um país que é signatário da Hong Kong Convention, você vai ter problemas pelo fato do país não ter ratificado, e no limite você eventualmente vai ter que trocar a bandeira dessa embarcação para um país membro para que ela possa ser reciclada nesse local. Então, não fazer parte disso já exclui o Brasil naturalmente desse mercado. Esse é um primeiro problema que isso nos traz. Segundo, o Brasil não ratificando a Convenção de Hong Kong, ele também, teoricamente, não internaliza os preceitos colocados para a Convenção de Hong Kong do ponto de vista de melhoria da condição de trabalho, da condição de meio ambiente, da condição de gestão desses materiais perigosos oriundos da atividade de reciclagem. Então, de certo modo, isso também cria uma fragilidade do ponto de vista da atividade. Só que nós temos um outro problema, porque a própria Convenção de Hong Kong, ela diz que os países, além de ratificar a convenção, eles também precisam desenvolver o seu próprio regulamento interno de como ele vai gerenciar esse processo. Então, por isso que, em 2021, nós ajudamos a escrever o projeto de lei 1584, já visando, de certo modo, o Brasil ter um regulamento próprio que resolvesse o seu problema dentro de casa, mas que também tivesse muito atrelado aos preceitos estabelecidos pela Convenção de Hong Kong, além do regulamento europeu, que ele é mais restritivo ainda do que a própria Convenção de Hong Kong. Porque a Convenção de Hong Kong, basicamente, ela foi escrita pelos países que já reciclavam navios. E esses países que já reciclavam navios nas praias da Índia, Bangladesh e Paquistão, eles não proibiram o método beaching na Convenção de Hong Kong. Contudo, o regulamento europeu 1257 de 2013, ele proíbe o envio de navios de bandeira europeia para serem reciclados em países que utilizam-se do método beaching, ou seja, no método de reciclagem diretamente nas praias. E ele coloca 3 critérios básicos. Primeiro, para reciclagem, você precisa ter piso impermeável, sistema de drenagem, e as instalações precisam constar numa lista aprovada pela Comunidade Europeia para que o armador possa escolher, dentro dessa lista, para qual instalação de reciclagem ele vai enviar a sua embarcação. E essa lista também contempla países que estejam fora da União Europeia, mas que atendam os quesitos colocados pela União Europeia. É aí que entra as instalações de reciclagem da Turquia, que hoje são 8 que constam nessa lista, além de uma instalação nos Estados Unidos, na região ali de Brownsville, que também faz parte dessa lista da Comunidade Europeia. Então, ela permite que países terceiros à União possam se candidatar a fazer parte da lista. Então, ela cria um mecanismo de melhor qualidade no processo. E esse é o ponto principal que está relacionado com o nosso projeto de lei 1584. Ou seja, o projeto de lei 1584 ele se alinha muito com o regulamento europeu, uma vez que nós não gostaríamos de ter ali em Copacabana, Leblon, algum cortando um navio ali na praia, certo? E gostaria de ver uma situação dessa. Embora as leis brasileiras já provavelmente não iriam permitir que esse tipo de atividade aconteça, os órgãos ambientais iriam intervir na hora em relação a um tipo de caso como esse, mas, de certo modo, quando você internaliza a Convenção de Hong Kong e ela não inibe esse método, e você não tiver um regulamento nacional que proíba isso, então você fica aí numa situação também
uma certa fragilidade nesse sentido, né? Então, veja que quando a gente pensa dos aspectos legais, hoje nós temos instrumentos muito rigorosos, além do próprio todo o arcabouço legal brasileiro, que tende a fazer com que o Brasil seja um player importante dentro do contexto de uma reciclagem segura e ambientalmente adequada, que é o preceito da Convenção de Hong Kong, né? Entendi. E aí eu estava dando uma olhada também assim no site, né, do Congresso e achei realmente uma série de outros projetos, né? Tem projeto de lei que fala sobre o descomissionamento, tem projeto de lei que fala sobre uma questão do repetro no descomissionamento, reciclagem, tributação, sobre importação. O Congresso sempre tem muita proposta, mas na avaliação de vocês, e talvez mais do senhor professor, faz sentido a gente tentar juntar tudo isso e num projeto, assim, sabe? Tentar formular como se fosse um marco legal, porque agora todo mundo, enfim, dá o nome de marco legal. Um marco legal de descomissionamento, ou realmente é mais seguro tentar ir pelos pequenos textos? O projeto, o PL 1584, ele é um PL que passou por algumas emendas, né? Claro que quando a gente escreveu, a gente não pensou em tudo. Na verdade, a gente até, quando começou a escrever o projeto, a gente pensou o seguinte: não vamos misturar descomissionamento com reciclagem, porque são dois mundos distintos. Inclusive, isso é muito importante, porque a gente não usa o termo desmantelamento, a gente usa o termo descomissionamento. É tudo que acontece lá no mar, onde você está removendo aquela estrutura, que é o próprio preceito que a ANP utiliza, né, descomissionamento de instalações offshore, onde você vai desativar, depois deponimento de poços, depois você vai remover todo o sistema submarino, remover a plataforma com vias a devolver o ambiente muito próximo às condições naturais onde ele foi instalado e monitorar aquele poço que você descomissionou. Pronto, esse é o descomissionamento. Quando a gente chega em terra, nós fazemos a reciclagem. Por quê? Porque até então, até antes de 2009, nós usávamos o termo shipbreaking, que é quebra de navios, ship dismantling, e a Convenção de Hong Kong, ela vem trazer um conceito de reciclagem. Então, é Convenção Internacional de Hong Kong para a reciclagem segura, ambientalmente adequada de navios. Então, quando você traz o conceito de reciclagem, significa dizer que o objetivo principal é você recuperar o valor econômico de todas aquelas estruturas, bem como fazendo a sua destinação final dos seus resíduos, de modo a mitigar qualquer impacto ambiental. Então, esse é o conceito macro de reciclagem. Quando você pensa na etimologia da palavra, você fala apenas desmantelar, significa você destruir, você quebrar alguma coisa, mas não necessariamente você vai ter que dar conta dos resíduos gerados por aqui. Então, por isso que nós nos alinhamos muito com o conceito internacional, que é o conceito do ship recycling, ou seja, da reciclagem de navios. E aí, quando nós começamos a escrever, já havia a resolução 817 da ANP, que trata da questão do descomissionamento muito bem desenvolvida, consolidada, e a gente sentiu a necessidade de resolver o problema da reciclagem especificamente dessas estruturas. Ocorre que, no meio do caminho, surgiram algumas emendas, que eu acho que elas são emendas bastante importantes, para tentar resolver um outro problema atrelado a isso, que é o problema do repetro. Ou seja, embarcações que estavam sob o regime repetro, há um entendimento ainda um pouco dúbio em relação se reciclar essas embarcações aqui no país traria algum risco para o operador dessa embarcação ter que pagar os impostos como sendo uma embarcação nova no momento do seu desmonte. E isso acaba, de certo modo, afastando, depois o Diogo pode até falar um pouquinho mais sobre isso acaba afastando o interesse das operadoras em fazer essa reciclagem aqui no país. Então foi colocada uma emenda no projeto, justamente para tentar mitigar esse problema, além do fato de que, com essa emenda também, você permitiria a abertura de reciclar embarcações de bandeira estrangeiras aqui no nosso país. Então, que é uma coisa que na primeira versão, nas primeiras versões do projeto de lei não estavam muito bem cobertas. Aí, Diogo, passo a bola para você. Eu acho que é interessante, você trabalhou bastante nesse
esse texto, acho que você pode complementar bem aqui, por favor. Bom, Fafá, como o professor Nilton colocou, né, o 1584, né, ele hoje, né, precisa ser esse projeto de lei onde a gente canaliza a energia quando se fala em reciclagem, né, e por isso existe essa emenda, né, 001 de 25, né, da deputada Caroline de Tone, onde o objetivo era alterar o artigo 18 desse projeto de lei, porque esse artigo 18 ele cita que seja criado no futuro uma lei para a importação de embarcações estrangeiras para reciclagem. Então, o objetivo, né, dessa emenda ela seria já criar na lei, né, esse regime tributário especial, no sentido até de corrigir uma certa atecnia de ter uma lei dizendo para criar uma nova lei. Então já se criaria nesse momento esse regime tributário especial. Só que agora, no último dia 11 de novembro, né, nós tivemos já um parecer, né, do deputado Cláudio Cajado, onde se estabeleceu um adimplemento dessa emenda, não por análise de mérito, mas por a questão de ser no CCJ. Então, assim, é interessante ainda, né, reforçar a importância da adequação desse artigo 18 antes de termos uma aprovação desse projeto de lei, para que a gente não tenha que perder mais, porque é um projeto de lei de 2021. Né? Se nós tivermos que esperar mais um tempo por um outro projeto de lei que venha tratar da importação para reciclagem de embarcações estrangeiras, o Brasil vai perder um tempo importante e perder as oportunidades. Né? Então, no tocante à reciclagem, esse é o projeto de lei. E aí nós temos outros projetos de lei, nós temos o 3260 de 24 e o 3261, né, de 24, que tratam também de questões vinculadas ao repetro e ao descomissionamento, né, propriamente dito ao descomissionamento, porque qual é essa fragilidade que o professor Newton coloca, né? O repetro não é um problema ao descomissionamento. O repetro, né, sem o repetro, a indústria do petróleo ela não prosperaria, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso. O Repetroindustrialização é um regime aduaneiro especial, disponível para fabricantes e fornecedores do setor de óleo e gás. Ele foi criado com o objetivo de desonerar a carga tributária ao longo da cadeia produtiva, desde fornecedores intermediários até as exploradoras. Isso quer dizer que o regime permite importar ou comprar no mercado nacional, sem a cobrança de tributos federais e estaduais. O repetro permite que a indústria de petróleo ela consiga, né, principalmente pela complexidade que é uma operação de produção de petróleo no Brasil, né, águas profundas, ultras profundas, torna o Brasil, né, um ambiente favorável ao investimento comparado com outros países que possuem esse tipo similar de incentivo. Mas aí, indo para a questão do descomissionamento, os dois principais problemas que nós temos atualmente, né, ou por enquanto, ainda não temos uma pacificação por parte da Receita Federal de que o descomissionamento ele pode usufruir do benefício do repetro. Entendi. Eu ia perguntar justamente isso, sobre o problema do repetro ali, como ser aplicado, né? Como o professor Newton muito bem colocou, temos a RAMP 817 de 20, onde a ANP ela pacifica essa temática, né? Então, onde o descomissionamento é colocado como parte do ciclo de exploração e produção. Então, esse seria o principal ponto, né, e porto seguro nesse sentido, porque a partir do momento que o descomissionamento ele é parte do ciclo de exploração e produção, imediatamente significa que ele é repetro. Por que significa que ele é repetro? O repetro ele é um regime tributário, né, e aduaneiro especial que tem o objetivo, né, ele é específico da indústria de petróleo, destinado à exploração, desenvolvimento e produção de petróleo. Então, ele é para o EP. Se a ANP já diz que descomissionamento é EP, logo ele é repetro. Então,
existem hoje contatos avançados com a Receita Federal, né? O importante é esse aprendizado, né? Essa temática ela é muito complexa. Então, é muito mais do que uma situação restritiva, é muito mais uma questão de comunicação e aprendizado de todos nesse sentido. Então, eu entendo que isso é um caminho curto agora para que haja esse saneamento e essa harmonização, para que possa se colocar energia, de fato, para a reciclagem de embarcações. E nesse contexto, né, dessa fragilidade do conceito do descomissionamento, né, podendo usufruir do benefício do Repetro, que tem a 3260. O objetivo da 3260 é incluir o conceito do descomissionamento na lei do petróleo. Então, isso traz uma robustez a mais, além da ANP. E um ponto importante, né? Até você citou a auditoria do Tribunal de Contas, a primeira auditoria lá atrás, né? O Tribunal de Contas faz um trabalho fantástico nesse sentido, lá em 2019, e o próprio Tribunal de Contas ele já trazia essa pacificação do conceito, dizendo que o descomissionamento é parte do ciclo de EPI, né? Então, nós temos uma ANP, né, o órgão técnico, temos o Tribunal de Contas como um órgão ali fiscalizador, né, tendo já essa pacificação, então isso fortalece muito, né, a indústria nesse sentido. Então, esse é o primeiro ponto, né, com relação ao conceito de descomissionamento. E o segundo ponto, ele é atrelado à questão da extinção do regime Repetro, né? Então, imaginem um FPSO, ele opera no Brasil em torno dos seus 20, 25 anos. Quando ele entra na parte final da operação e vai haver a etapa do descomissionamento, né, nós temos que fazer a extinção desse regime. Só que essa extinção de regime, após os 20, 25 anos, só ocorre no Repetro na modalidade temporária. Porque existem duas modalidades principais de operação, a modalidade temporária e a modalidade permanente. A modalidade temporária do Repetro é a que é utilizada pelas empresas que prestam serviço para a Petrobras na produção de petróleo com os FPSOs estrangeiros, né? Que eu posso citar, né? Que é como a Modec, SBM, Winson, todas essas empresas MIS que elas operam com FPSOs, porventura, em admissão temporária. Já as operadoras, como Petrobras, Shell, eles utilizam a modalidade permanente. Na modalidade permanente, após 5 anos do registro da declaração de importação do FPSO, isso é, do momento da entrada ali da importação, após 5 anos, esse Repetro ele já é automaticamente extinto e os impostos que estavam federais estavam suspensos, eles já é realizada a isenção ou redução a zero da alíquota. Aquele item ele passa a ser 100% nacional. Então, as operadoras, quando elas vão proceder com a parte da reciclagem, já não há um controle aduaneiro para esse processo de reciclagem. Já não é o que acontece com os FPSOs que estão em admissão temporária. O encerramento do regime ele é feito sob o controle aduaneiro. Isso significa que durante todo aquele processo, e um outro ponto, né, essa extinção do regime no Brasil, no caso, é por destruição. Não seria nem por reciclagem, seria por destruição. Então, o FPSO ficaria 2 anos num processo de destruição e, havendo algum tipo de entendimento de que houve algum desenquadramento daquele regime, a empresa que é beneficiária do Repetro, né, a empresa que fez a importação para operar, né, para produzir petróleo, ela sofreria todas as penalidades. E quando estamos falando do FPSO, estamos falando de um ativo de alto valor, né? E as penalidades elas podem ser 1% do valor aduaneiro, 10% do valor aduaneiro, e até mesmo a necessidade de exportação do bem. Imagina se nós já tivermos, né, e o professor Nito já falou isso outras vezes, cortando ali, né, quase como se fosse um Pompulus Vita, né, professor? Efetuando o corte, e num dado momento, por desconhecimento, né, porque, por exemplo, a Receita Federal ela tem a fiscalização em toda a costa. Geralmente o Repetro, quem tem o grande conhecimento do Repetro, é a fiscalização do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Imagina que estão fazendo num estado diferente desses dois.
e o fiscal entenda que aquele material, ou que houve um desenquadramento do regime e que por isso você tem que exportar o bem. Como que nós vamos exportar uma embarcação que tenha seus mais de 300 metros de comprimento, já cortado, sendo que teríamos até a Convenção de Basileia, né, professor, para que pudesse autorizar a saída, né, a movimentação de resíduos perigosos, né? Então, assim, seria impossível. Então, assim, com o ordenamento, esse arcabouço jurídico que se tem hoje, inviabiliza realizar a reciclagem no Brasil de um FPSO para o repetro temporário. Por isso a importância da criação desse novo regime. E por isso a importância desse artigo 18 do projeto de lei 1584, né, poder ser adequado e já realizando a criação desse regime tributário para a importação para reciclagem de embarcações. E mais, Fafá, né, quando pensamos em reciclagem de embarcações, nós temos a linha reta do Brasil, nós temos a África, né? Então existe uma série de FPSOs em operação lá, que porventura, no término de sua vida útil, eles podem ser direcionados para o Brasil. Né? Então, a partir do momento que o Brasil ele tenha um arcabouço jurídico, né, um arcabouço legal, né, para a reciclagem, a partir do momento que os órgãos e as empresas aqui estejam em conexão perfeita para que haja essa possibilidade e que o Brasil seja financeiramente competitivo, né? Porque, como o professor Newton comentou, né, o Brasil na reciclagem ele não vai competir com o Bangladesh, ele não vai competir com a Índia. O Brasil na reciclagem ele vai competir com a Dinamarca. Então, tendo todo esse arcabouço legal, não significa que os FPSOs que estão aqui no Brasil vão ser reciclados no Brasil. Significa que o Brasil ele vai poder competir com uma Dinamarca para a realização desse trabalho. E aí entra esse outro fator, né? Que é o fator financeiro. Aonde é financeiramente interessante fazer? Na Dinamarca ou fazer no Brasil? Né? Então esse é outro aspecto muito importante que dentro desse contexto ele precisa ser lembrado, né? Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui no podcast, um bate-papo muito legal para falar sobre descondicionamento e reciclagem. Vou deixar também para frente aí o convite para voltarem mais vezes e a gente pode falar até mesmo do projeto de lei quando ele estiver dando mandada lá na comissão na CCJ, né? Obrigada mesmo, gente. Esse foi o Joule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Neste programa colaboraram André Rossi, João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Luiz Viviane e Priscila Trindade. Foram usados áudios da CNN Brasil, Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar do Estado do Rio de Janeiro e KPMG Brasil. Até uma próxima!